Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí, fãs de história, aqueles apreciadores da mais bela arte, mais bela disciplina, né? Hoje, pessoal, vamos aqui no nosso canal falar sobre um período bastante interessante da história do Brasil. É um período que vai suceder a Era Vargas, tá? Esse período vai de 1945 até 1964, tá? Esse período é conhecido como República Populista, tá? Vai ser marcado aí por presidentes que vão ter um apelo popular muito grande. A gente vai entender um pouco a etimologia, a raiz desse populismo, que vai ser muito comum não só no Brasil, mas também na América Latina, tá? Então se liga aí na nossa videoaula de hoje, falando sobre a República Populista. Vamos abranger aí 4 governos, né? O governo do Dutra, o governo do Vargas, tá? O segundo período que ele vai governar o Brasil, né? Depois, logo na sequência, vamos ver o governo do JK, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, e por fim o governo do Jânio Quadros, tá? Então esses 4 políticos aí nós vamos falar na videoaula de hoje, tá? Para concluir esse período até 64, vai ficar, né, para uma aula posterior o governo do João Goulart, mas a gente vai falar no momento oportuno. Então, retomando nossa última videoaula disponível aí no canal, falou justamente sobre a Era Vargas, né? E a Era Vargas vai ser o período em que esse governante vai ficar mais de 15 anos à frente do Brasil, tá? Em tempos de governo, ele só vai ser ultrapassado, né, em tempos de governo, pelo Dom Pedro II, que já havia governado, né, durante o segundo reinado, havia ficado quase 50 anos à frente do poder no Brasil. O Vargas vai ficar 15 anos ininterruptos e depois volta na década de 50. Então, para refrescar a memória de vocês, o Vargas renuncia ao poder em 1945, né? E aí, dentro desse contexto, né, nós vamos perceber a formação dessa República Populista com esses governantes que vão suceder esse período ditatorial do Vargas, né? Lembrando que a última fase do governo do Vargas, né, de 37 a 45, marca justamente o período em que o Vargas vai ter sua face mais fascista, digamos assim, né, mais autoritária. E aí, pessoal, o que é o populismo, né? Então, o populismo vai ser a tomada, né, do poder por políticos, por governantes que vão ter um apreço muito grande pelas camadas populares, né? Não que eles eram beneméritos ou que eles eram, né, benfeitores, né? Na verdade, eles vão usar as camadas populares como massa de manobra. Então, concedendo a ela muitas vezes uma série de direitos, tá? Mas vai ter muito mais um apelo emocional, um apelo do ponto de vista que não fosse meramente um aspecto político, né? Mas é aquela questão em que vai ter um trato direto entre o próprio candidato e o povo, ou seja, ele vai estreitar, não vai ficar aquela figura que vai ficar atrás do partido apenas, né? Então esses líderes populistas vão ter um apelo popular muito grande e muitas vezes vão conceder uma série de benefícios para a grande massa, justamente para que elas os apoiassem nos momentos oportunos, tá? E geralmente governos populistas vão ter um viés autoritário, tá? Que muitas vezes vão usar essas massas para se perpetuar no poder. Exemplo disso a gente pode usar, por exemplo, o Hugo Chávez na Venezuela, né? O próprio Lula aqui no Brasil, são exemplos aí de políticos populistas, tá? Vai ter nesse Estado populista, né, ainda a figura paternalista, onde o Estado vai prover por praticamente tudo, né? É um assistencialismo muito grande, fazendo justamente essas camadas mais populares serem refém dessas políticas públicas e, por conseguinte, não conseguir votar em candidatos diferentes. Então, olha aí, é tudo uma máquina muito engenhosa, pensando justamente em cativar, em doutrinar, em ter dentro de um curral eleitoral essa massa de manobra que é o povo, tá? Então, a manipulação dessas massas. Então, vai ser muito comum na América Latina. Então, governos, por exemplo, como o próprio Dutra, né, a segunda fase do governo do Vargas, até na primeira fase, quando ele concede a CLT também, né, vai ser um aspecto de popularesco mesmo, nesse viés populista. O próprio JK,
né? E o Jânio Quadros, então, nem se fala, que a hora que a gente for falar dele, vocês vão lembrar aí um pouco do que era de fato o populismo raiz. Né? Até o Jânio Quadros, essa figura que está à direita aí da página de vocês, né? da tela de vocês, de bigodinho aí, com um olhar meio vesgo, né? A gente vai entender um pouco dessa figura bem excêntrica, né? Que foi o Jânio Quadros. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E aí, pessoal, vocês acreditam que ainda existem líderes e candidatos populistas? Né? Se a gente for analisar bem, vocês puxarem pela memória aí, recente, né? Geralmente, no Brasil, o mais populista, que a gente tem maior lembrança aqui, é justamente a figura do Lula, né? Que se fez como um amigo dos pobres, né? Um benfeitor, aquele que vai elevar os pobres à classe média, que vai conceder uma série de direitos, como Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, já entra na questão do assistencialismo, entra na questão, por exemplo, na época das eleições, né? Quando o Lula foi reeleito, tinha-se um temor muito grande das camadas populares de que se cortassem os programas sociais. Então é uma forma, né, desses direitos que foram concedidos, a população fica refém desses candidatos, justamente com medo de perder esses direitos adquiridos aí durante esse período. Então, pessoal, os presidentes aí, né, que vão fazer parte dessa república populista, né, vai desde o Eurico Gaspar Dutra, que é o que vai suceder o Vargas, nós vamos ver o governo dele já já, o próprio Vargas de 51 a 54, que é a segunda fase do governo dele, o Juscelino Kubitschek, tá? O Jânio Quadros e o João Goulart, também conhecido como Jango. Tá? Nessa videoaula nós vamos nos ater a dois especificamente para ela não ficar muito longa, tá bom? Nós vamos falar do governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? De 46 a 51, e vamos falar também do governo do Getúlio Vargas, tá? Isso, o mesmo cara que ficou 15 anos de 30 a 45 na história do Brasil. Depois de 64, já entra uma outra era, né, da história do Brasil, que vai ser a ditadura militar. A gente vai ver isso também no momento oportuno. E aí, pessoal, a sucessão do Vargas, então, o PSD vai lançar o general Eurico Gaspar Dutra, tá? A UDN vai lançar o brigadeiro Eduardo Gomes e o Partido Comunista Brasileiro vai lançar como candidato o engenheiro Iedo Fiuza. Lembrando que o próprio Vargas vai apoiar o Dutra. Tá? Então o Vargas aí vai usar da popularidade dele, vai usar de toda o prestígio político que ele tinha. Afinal de contas, ele ainda foi eleito senador em mais de um estado e escolheu, né, legislar no Rio Grande do Sul. Então o Vargas renuncia ao poder em 45, mas se mantém muito prestigiado no cenário político, principalmente pelas camadas mais populares, certo? E aí o Dutra acaba vencendo as eleições, numa eleição que vai ser já com voto secreto. Tá? As mulheres também votaram pela primeira vez no Brasil, né? E o Dutra vai ser eleito aí com 55% dos votos. Aí está ele, né? O governo Dutra, que vai de 46 até 1950. Tá? E aí, pessoal, o Dutra, só uma curiosidade, né? Foi o 16º presidente do Brasil, né? Nasceu no Mato Grosso, e faleceu no Rio de Janeiro em 1974, já com 91 anos, né? Viveu bastante, quase centenário. Né? E aí, pessoal, o governo do Dutra vai ser marcado por um período de redemocratização, tá? Ou seja, o Brasil havia vivido 8 anos de ditadura, né? Lembrando que a ditadura do Vargas, tá? Não confundam com ditadura militar, que é no momento posterior, tá? A redemocratização ela vai acontecer a partir da Constituição de 1946, que vai, de fato, conceder uma série de liberdades, a gente vai ver isso também. Tá? O Dutra, ele vai na contramão da política econômica do Vargas. O Vargas, no seu primeiro governo, ele vai ter uma política muito nacionalista, de preservar as indústrias, de incentivar a indústria, de evitar o capital estrangeiro dentro do Brasil. O Dutra vai na contramão do liberalismo, e vai abrir o Brasil para o capital estrangeiro. Tá? E vai se posicionar o Brasil ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Tá? Contexto aí, né, da bipolarização. Provavelmente vocês já devem ter visto isso na aula de geopolítica. Né? E ele vai colocar, pelo menos vai tentar, o plano SALT, né? Um plano ali para aquecer a economia, onde se investiria em saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano não vai sair do papel por falta de condições orçamentárias.
Tá? E aí, a Constituição de 1946, né, promulgada, lembrando que ela foi votada, né, então ela foi discutida, ela teve ali todo um processo que é o normal. Tá? E aí, o que vai definir essa Constituição de 46? Características liberais, tá? Vai ser mantido o voto para brasileiros, né, maiores de 18 anos, desde que alfabetizados. O mandato presidencial vai ser ampliado para 5 anos. Tá? Essa Constituição ela vai assegurar também o direito de greve e da associação sindical, né? Que isso durante o governo do Vargas vai ser mais complicado, essas associações, né? E vai manter a legislação trabalhista ainda na época do Vargas, a famosa CLT. Tá? E uma observação, vai garantir o direito à greve, tá? Mas proibir greves em atividades essenciais, como saúde, educação, transporte, né? Então esses setores não poderiam participar de movimento grevista, seria colocado na ilegalidade. Tá? E aí, novamente, falando sobre a política liberalista do Dutra, tá? Que o Dutra vai torrar boa parte da reserva financeira que o Vargas havia deixado para o Brasil quando ele renunciou em 45, justamente porque ele vai abrir a economia para o capital estrangeiro. E aí vai fazer com que muito do capital que estava nas reservas nacionais se evadissem para os países estrangeiros, ou seja, o Brasil vai começar a consumir aquilo que vinha de fora e não vai preservar suas reservas internas. Tá? Então aí vocês podem ver nessa tela, o Vargas havia deixado aí 708 milhões, né, em caixas de dólares na época, era uma baita de uma reserva, né? Mas em compensação, em pouco mais de um ano, tá, o Dutra consegue minar todas essas reservas, tá? Consegue aí, de fato, fazer com que o Brasil entrasse aí num período de crise econômica. Tá? É também no governo do Dutra que vai se marcar a chegada da televisão no Brasil, tá? A partir de 1950. Pessoal, então como eu falei para vocês, ó, com menos de um ano essas reservas, né, já haviam sido consumidas. E aí o Dutra não vai ter outro caminho a não ser intervir novamente na economia. Ele que havia deixado o livre mercado regular as ações econômicas no Brasil, agora ele vai voltar novamente às rédeas, né, para essa questão econômica, pensando justamente em controlar melhor a economia. E aí, pessoal, o governo do Dutra, como eu falei para vocês, vai se alinhar aos Estados Unidos. Automaticamente se alinhando aos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, o que vai acontecer? Ele vai romper com os partidos de tendência de esquerda no Brasil. O Brasil vai se posicionar ao lado do capital, ao lado do capitalismo, e vai combater no seu interior aqui também justamente a todas as ideologias de esquerda. Né? Então aqui vocês terem uma base, uma chave, né, ironizando aí os problemas de Dutra, né, como a inflação e principalmente o combate ao PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Tá? Então vai ter que contornar todas essas questões aí. Né? Em 1950, eleições, né? Vem o Vargas de novo, o bom velhinho, né? O bom velhinho vai concorrer dessa vez com o Eduardo Gomes e vai sair vitorioso com 48% dos votos, né? Quase 49%. E o Vargas volta, né, nos braços do povo, já que ele havia renunciado, ele volta ali amparado pelo povo que havia, né, apoiado novamente a figura do bom velhinho, a figura da personificação do poder que havia ficado do seu primeiro período de governo, embora o Brasil tivesse vivido um período aí bem complicado quanto à liberdade de expressão durante o Estado Novo. E aí, pessoal, o Vargas vai encontrar um panorama na economia do Brasil muito diferente do que ele havia deixado. Então, ele vai ter uma presença muito grande do capital estrangeiro no Brasil, tá, que ele vai ter que contornar. Os próprios partidos políticos, a UDN, né, a União Democrática Nacional, vai fazer uma feroz oposição ao governo do Vargas e ele não vai ter muita tranquilidade para governar. Tá? Então o Vargas, na economia, ele tinha um projeto industrializante, afinal de contas, ele que vai implantar a indústria de base, vai fomentar essa indústria de base, né, com a Companhia Siderúrgica Nacional, com a Companhia Vale do Rio Doce. Né? O nacionalismo econômico, essa ideia de preservar o capital dentro do Brasil e não abrir tanta economia para o capital estrangeiro. Né? Ele vai criar, né, entre 51 e 53, a criação da Petrobras. Petrobras aí que
há pouco tempo atrás, antes de ser saqueada, roubada aí dos últimos governos aí que se apossaram dela, era uma das maiores empresas, né, estatais do mundo. Tá? Então a Petrobras aí é um patrimônio, né, do Brasil que foi herdado lá da era do Vargas, tá? Já para fazer aí o refino do petróleo, né? Extração e refino do petróleo. E aí, pessoal, ele ainda vai tentar controlar a remessa de lucros, né, das multinacionais, fazer com que esse lucro que elas ganhavam massivamente aqui ficasse boa parte aqui, e aí ele vai comprar uma briga muito grande com as empresas ligadas ao capital estrangeiro, né, justamente nesse confronto aí com os internacionalistas, né, ou aqueles que defendiam aí o livre comércio dentro do Brasil. E aí, pessoal, a campanha O Petróleo é Nosso, né, que vocês já devem ter ouvido falar, é justamente a que vai fazer com que a Petrobras fosse criada, né, e o Brasil pudesse aí, em algum momento, se tornar autossuficiente na extração de petróleo. Tá? E aí, pessoal, no ponto de vista de aclamar as classes, né, o trabalhismo vai ser reforçado, né, com o sindicalismo, né, os sindicalistas que serviam também como uma forma de controle por meio do Vargas, tá? O apoio aos trabalhadores, tanto é que em 1954 o salário mínimo vai ser reajustado em 100%, tá? Para corrigir a defasagem da inflação que já comia boa parte do poder aquisitivo do povo brasileiro. Tá? E aí, pessoal, o Vargas vai enfrentar, né, como eu disse para vocês, no cenário político e econômico, grandes opositores, principalmente ao DN, né, que tinham políticos aí ligados, né, a grandes empresários, a empresas estrangeiras. Então, de um lado vai estar os nacionalistas, cujo Vargas vai defender a ideia dele, e de outro lado os entreguistas, que tinham esse apelido, né, porque por estarem entregando o Brasil nas mãos de estrangeiros. Tá? Então, de um lado, Getúlio Vargas defendendo os seus ideais, né, a sua política econômica, e de outro lado, o Carlos Lacerda, político da UDN, né, que vai ser aí o maior perseguidor, crítico, opositor do Vargas. Né? Então, eles tinham ideias aí bem distintas quanto à questão da economia. Né? O Vargas aí é um Estado mais interventor, um Estado se intrometendo na economia, né? É um Estado limitando a entrada de capital estrangeiro no país e um certo distanciamento dos Estados Unidos, para que pudesse fomentar a indústria nacional. De outro lado, né, defendendo o interesse dos empresários aí, a UDN, por meio do Carlos Lacerda, né, vai pensar justamente o oposto, que o Estado não deveria intervir na economia, tá? Que a entrada de capital estrangeiro no Brasil deveria ser constante, afinal de contas trariam desenvolvimento, trariam empregos, trariam investimentos para o Brasil. Né? E aí, pessoal, em meio a tudo isso, o Carlos Lacerda ele acaba sofrendo um atentado. Tá? E aí o que vai acontecer? Olha como a história, muitas vezes, ela é cíclica, né? Toda a opinião pública vai voltar os olhos para o Vargas, tá? Ou seja, como se o Vargas tivesse sido mandante, tá? Ainda mais que eles pegaram que quem estava por trás de tudo era o Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal do Vargas, tá? Que estava envolvido diretamente nesse atentado aí, que não matou o Carlos Lacerda, tá? E aí olha que interessante como a história é cíclica, só para reprisando isso com vocês. O Vargas, em 30, quando ele dá o golpe lá no governo do Washington Luiz, né, impede que o Júlio Prestes assumisse a presidência do Brasil, ele faz justamente isso. Ele usa do assassinato do João Pessoa, que nada tinha a ver com política, tá? Para mobilizar a opinião pública, mobilizar a população para ele tomar o poder. E agora ele está bebendo do mesmo veneno, tá? Só que dessa vez tinha cunho político sim. Tá? Então tentaram matar e aí o Vargas vai ter um cenário muito conturbado. Então no cenário econômico tinha essa resistência justamente contra a abertura ao capital estrangeiro. Do ponto de vista político, era veementemente acusado, né, de uma série de coisas, de corrupção entre elas, né, e acaba sendo perseguido por esse partido, né, pelo UDN, que estava ao lado dos grandes empresários. E aí, tem uma promessa dele, que ele via já em 45, que ele não mais renunciaria ao poder no Brasil. De renunciar. Só que ele vai uma medida ainda mais drástica. Tá? Em 24 de agosto, né, de 1954, o Vargas vai cometer o suicídio. Tá?
ele mesmo dizia que só sairia do Palácio do Catete morto. E de fato, então tem a célebre frase do Vargas, né? Saio da vida para entrar na história. Afinal de contas, ele vai deixar isso, né, na carta justamente falando que o Brasil estava cometido por tenebrosos e pessoas que queriam espoliar o Brasil, né? O Brasil, essas forças tenebrosas o impediam de governar. Tá? Então o Vargas acaba cometendo suicídio, e é justamente o suicídio do Vargas, em 1954, pessoal, que vai fazer com que um golpe militar não fosse dado em 54. Porque os militares, já contrários aí a essa política do Vargas, né, estavam loucos para tomar o poder em 1954. Tá? Eles só não vão tomar porque o suicídio do Vargas vai causar uma comoção muito grande no país e não teve clima, tá, para poder dar-se um golpe nesse período. Tá? E aí eu deixo para vocês nessa tela, e a tela última dessa videoaula, justamente um trecho citado aí da Carta Testamento do Getúlio Vargas. Então vale a pena dar uma lida, dar uma conferida aí nas últimas palavras, né, desse então presidente que deixou a vida literalmente para entrar na história como um dos maiores presidentes do Brasil. Certo, pessoal? Vejo vocês na próxima videoaula e aí nós vamos falar um pouquinho aí dos governos que vão vir logo depois, como o governo do JK e também o governo do Jânio Quadros. Espero vocês, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.